E galera, vamos corrigir aí a tarefa que eu deixei na semana passada, né? Essa é a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Uma corrente elétrica com intensidade I de 8 amperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo e marca a opção correta. Então, de cara aqui a gente já sabe que vai ser elétrons. Tá? Não tem nada de prótons. Até mesmo porque nunca a gente vai ouvir falar em corrente de prótons. Certo? É sempre corrente elétrica, porque é os elétrons que são as únicas cargas que se movimentam aí nos condutores, né? De um corpo a outro. Então, ele quer saber o número de elétrons. Vamos usar aquela fórmula da corrente, para calcular a corrente, que é I igual a N vezes E, dividido por ΔT. O valor de I, ele é 8. O N é o que nós queremos saber, e o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se é por segundo, né, que ele quer saber, então o tempo aqui é em 1 segundo. Eu não preciso nem colocar aqui, mas vou colocar. Certo? Então, multiplicando aqui, fica N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 igual a 8 vezes 1, 8. Então, N vai ser igual a 8 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o N vai ser igual a 8 dividido por 1,6 dá 5. Aí, como está o 10 elevado a menos 19 embaixo, ele sobe multiplicando, né, que ele estava dividindo, sobe multiplicando com o sinal invertido do expoente, ó. 10 elevado a mais 19. Então, essa é a quantidade de partículas. E que partículas são? São os elétrons. Beleza? Então, qual é a alternativa correta? Item B. De bola. Certo. Segunda questão diz o seguinte, lê o texto. O texto é bem enorme, né? Diz assim, um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente, ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da nuvem, que liberam os elétrons para iniciar o caminho em descida do Sol, em direção ao solo. A primeira conexão com a Terra é rápida e pouco luminosa, para ser vista a olho nu. Quando essa descarga é conhecida como líder escalonado, encontra-se a algumas dezenas de metros do solo. Parte em direção a ela outra descarga com cargas opostas, chamada de descarga conectante. Forma-se, então, o canal do raio, um caminho ionizado e altamente condutor. É neste momento que o raio acontece, com máxima potência, liberando grande quantidade de luz e som. Beleza? Aí, com base no texto, nos conhecimentos sobre eletrostática, atribua V ou F. Então, vamos lá. Primeiro diz assim, primeira afirmativa. A maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre quando o campo elétrico gerado pela diferença de cargas positivas e negativas é próximo de zero. Gente, isso é falso. Porque se esse campo gerado fosse diferente de zero, a rigidez de elétrica do ar ela não seria rompida. Né? E se não tivesse esse rompimento da rigidez de elétrica, não teria como acontecer as descargas elétricas, tá certo? Então, a primeira é falsa, né? Vamos para a segunda. A corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido aquecimento do ar. E sua inevitável expansão produz um som conhecido como trovão. Beleza? Isso é verdadeiro, né? É a verdadeira definição do que é trovão. Ok? A terceira afirmativa diz o seguinte. A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser armazenada e utilizada posteriormente para ligar o equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. Gente, não tem como armazenar, pelo menos até agora, não tem como nenhum equipamento capaz de fazer isso, né? Então é falso. A gente armazenar essas correntes dos raios, né? Então é falso, né? A outra afirmativa. Para saber a distância percorrida em que um raio caiu, é preciso contar os segundos entre a observação do clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, obtém-se a distância em quilômetros, né?
Então, gente, vamos lá. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, certo? E ele diz que vamos supor aqui que entre um intervalo entre uma observação do clarão e do som demore 6 segundos, certo? Então, usando aqui a nossa cinemática básica, ΔS é a velocidade vezes o tempo. Então, ΔS vai ser igual a 340 vezes 6. Então, ΔS é igual a 340 vezes 6, vai dar 2040, né? Metros. Por que eu estou usando 6, né? Porque ele está dizendo aqui que eu vou depois ter que dividir por 3. Vamos corrigir, vamos multiplicar por 6, porque tem aí a distância, né, percorrida. Então, 2040 metros, que é aproximadamente 2 quilômetros, né? Então, eu vou ter aqui sim uma distância em quilômetros, tá? Então, um item verdadeiro. E o último item pergunta o seguinte: afirma o seguinte: a energia envolvida em um raio de luz visível, a energia envolvida em um raio de luz, um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas, com frequência na faixa de AM. A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, raio-x e ondas eletromagnéticas com frequência na faixa AM, amplitude modulada. Então, isso também é verdadeiro, beleza? Então, essas são as afirmativas. O item que tem essas letras correspondentes é o item FVV, é o item D. Tá, segunda questão, resposta é item D. Tá? A terceira questão diz o seguinte, gente. Considere os seguintes materiais. Aí, material número 1 é borracha, porcelana, alumínio, nylon, vidro, ouro, mercúrio e madeira. Assinale a alternativa na qual os 3 materiais citados são bons condutores. Então, os materiais são bons condutores. O 1, que é a borracha, ela não é bom condutor, né? Ela é um isolante. O 2, porcelana, também é um tipo de isolante, então não é bom condutor. O 3, que é o alumínio, sim, é um bom condutor. O 4, nylon, não, é um tipo de isolante. O 5, que é o vidro, também é um tipo de isolante, então não é condutor. O 6º é o ouro. O ouro, sim, o ouro é um excelente condutor. O 7 é o mercúrio. O mercúrio, ele mesmo estando na forma líquida, né, no seu estado líquido, ele é um bom condutor. Então, sim. E o 8º é a madeira. Madeira, eu vou colocar não, mas com observação, né? Porque se essa madeira estiver molhada, será um excelente condutor, tá bom? Então, a resposta correta, né, é o item E. 3, 6 e 7 são os bons condutores. Quarta questão diz o seguinte: medidas elétricas indicam que na superfície da Terra tem carga elétrica total negativa de aproximadamente uma carga de 600 mil coulombs, 6 vezes 10 elevado a 5 coulombs. Em tempestades, raios e cargas positivas, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores até 300 mil, né, 3 vezes 10 elevado a 5, 300 mil amperes. Que fração de carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 3.000 amperes, com duração de 0,5 segundos. Data T de 0,5 segundos. Então vamos lá. Se o total aqui é 600 mil coulombs, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, ó. I igual a Q sobre delta T. O I é 3 vezes 10 elevado a 5. O que é o que nós queremos saber, e o tempo 0,5. Multiplicando aqui em forma de x, nós temos Q igual a metade, né?
1,5 vezes 10 elevado a 5 coulombs. Então esse é o valor que esse tipo de corrente vai sofrer, né? Que vai corresponder a quanto de relação ao total? 1,5 vezes 10 elevado a 5 corresponde a quanto? De 6, né? Então vai ser o item C, ó, corresponde a 1/4 do valor total. Tá ok? A descarga desse tipo aí. A quinta questão é o seguinte: observa as configurações abaixo. Aquela que permite acender uma lâmpada de lanterna usando uma pilha comum e alguns pedaços de fio é a de número. Aqui de cara a gente já pode ver que é a primeira, né? Eu tentei representar aqui o desenho, mas você tem que ver que o ciclo tem que completar, né? Aqui, ó, eles estão tudo indo para o mesmo local, então tá tendo curto. Aqui só temos um polo conectado, não tem gerando diferença de potencial. E aqui, ó, não temos aproximação de fios aqui também, ó. Beleza? Então, nenhum desses três casos há acendimento da lâmpada, somente aqui no primeiro. Então, o item correto é o item A. Ok? Sexta questão diz o seguinte: um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 800 miliamperes. Já lembra da nossa aula de múltiplos aí, né? Que corresponde a 800 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Conhecida a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O número de elétrons que atravessam a seção normal desse condutor por segundo é... Ele quer saber o número de elétrons. Um tempo de 1 segundo. Então, formulazinha, N vezes E dividido por ΔT. Ok? Então, quanto é o I? 800 vezes 10 a menos 3. O N é o que nós queremos saber. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividido por 1 segundo. Multiplicando em forma de x vai dar a mesma coisa. Então não precisa nem colocar. Eu já vou apagar aqui, ó, mas que é por segundo. Então não precisa colocar. Então fica N igual a 800 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então N vai ser igual 800 dividido por 1,6 dá exatamente 500. Repete a base, subtrai os expoentes. Fica menos 3 menos 19. Então fica menos 3 mais 19. Que vai ser igual a... igual a 16, né? Aí o que a gente faz? A gente volta a vírgula aqui duas casas para ficar 5 e soma 2 positivo lá. Então vai ficar 18. Então esse vai ser o número de elétrons, certo? Que corresponde ao item C. 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons, beleza? A sétima questão diz o seguinte: uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa um condutor é a intensidade de corrente elétrica, I, representada pela letra I. Trata-se de uma grandeza, nós vamos olhar para a fórmula. O I. A grandeza I é a unidade de carga dividida pela unidade de tempo. Carga é uma grandeza vetorial. Tempo também. Ou escalar. Não precisa de direção, de orientação, né? Para você descrever a unidade de carga. Tempo também não. Então são duas grandezas escalares. Então, corrente elétrica I também é uma grandeza escalar. Ok? Então, o item correto é o item P, que nos diz que a corrente elétrica é uma grandeza escalar porque é definida pela razão entre grandezas escalares, cargas e tempo. Então é o item correto, certo? Carga é uma grandeza escalar, tempo também. Logo, se é uma divisão de duas grandezas escalares, a corrente também vai ser escalar. Então, gente, era isso. Essas questões para a gente iniciar aí a discussão, né? Valeu, qualquer coisa pode entrar em contato e vamos se aprofundar. Vamos lá, segundo ano, começar a nossa correção da atividade da semana anterior. A primeira questão diz o seguinte: um vibrador com frequência
4 Hz. Produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. Velocidade de 6 metros por segundo. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Então a velocidade passa a ser 3 metros por segundo. Nessa região, o comprimento de onda é igual a, em centímetros, né? Em centímetros. Eu vou calcular em metro, depois eu transformo. Então, para a nossa equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. A velocidade era 6, passou a ser 3, ó. Igual a lambda, a frequência é 4. Então, lambda vai ser igual a 3, e o 4 está multiplicando e passa dividindo. 3 sobre 4. Então, lambda vai ser 0,75 metros, que corresponde a 75 centímetros. Ok? Item B. Questão 2, gente. Uma cena comum em filmes de ficção científica é a passagem de uma nave espacial em alta velocidade no espaço vazio, fazendo manobras com a ajuda de foguetes laterais, né? Tudo isso acompanhando um forte ruído. Assinale a alternativa correta. Então, olhando para as alternativas aí, nós vamos marcar o item C, que diz o seguinte: a cena não é correta, pois o som não se propaga no vácuo. Ok? O som, que é uma onda mecânica, precisa de um meio material para se propagar, né? Então ele não se propaga no vácuo. Propaga no vácuo. Ok? O som não se propaga no vácuo. Então é uma cena incorreta. Beleza? Terceira questão, bem interessante. A figura abaixo apresenta uma onda periódica propagando-se na água. A onda está representada no perfil. A velocidade de propagação dessa onda é 40 metros por segundo. E cada quadradinho possui 1 metro de lado, né? Aí determine, o item A, o comprimento de onda dessa onda. O comprimento de onda a gente chama de lambda, certo? Eu não vou desenhar a figura, senão a gente vai perder muito tempo. Então vocês contem aí os quadradinhos, tá certo? Os quadradinhos de uma subida e de uma descida completa, eu contei 8 quadradinhos, né? Então vai ser 8 metros. B, a amplitude dessa onda. A amplitude é a distância daquela reta imaginária que parte a metade da trajetória, né? Ó, até o pico, ou a crista, aqui é a amplitude. Ou a distância de um vale, ó, vale ou depressão. Ó. Isso aqui é a amplitude. Então você conta os quadradinhos aí, eu contei 2, né? Então fica 2 metros. Beleza? No item C, ele pergunta a frequência da onda. Então a frequência é V igual a lambda vezes F, né? Eu tenho que usar a equação fundamental da ondulatória. A velocidade ele deu na questão 40 metros por segundo. O lambda já sabe que é 8, né? Vezes a frequência. Então a frequência vai ser igual a 40 dividido por 8. Frequência igual a 5 Hz. Então essa é a frequência. Ok? E no item D, ele pede o período de oscilação do barquinho sobre a onda. Aí nós temos que lembrar que o período é o inverso da frequência. E a frequência é o inverso do período. Então o período vai ser 1 sobre, a frequência eu já tenho, 1 sobre 5. Então o período vai ser igual a 0,2 segundos. Vai ser o período de oscilação. Certo? Então é só isso. Quarta questão diz o seguinte: considere os seguintes fenômenos. 1. Luz. 2. Som. 3. Perturbação propagando-se uma mola esticada. É uma onda na mola. Deixa eu colocar aqui. Perturbação é uma onda. Onda na mola.
Aí ele deu algumas afirmações, né? E eu vou só lembrar aqui para vocês. O som, ele necessita de um meio material para se propagar, né? Porque ele é uma onda mecânica, então ele é do tipo longitudinal. O som, tô na luz. A luz, ela é uma grandeza, é um tipo de onda transversal, né? Pode oscilar em duas dimensões aí. Todas as 3 dimensões. Certo? Então ela é uma onda do tipo transversal, né? Uma oscilação de 2 campos, né? O elétrico e o magnético, como eu expliquei lá na aula, né? Que vibram em direções opostas. Já o som, ele é uma grandeza material, que ele precisa de um meio material para se propagar, né? Uma onda mecânica, né? Então ela é do tipo longitudinal. E a onda na mola, né? Essa perturbação na mola, ela tanto pode ser longitudinal, como ela pode ser também transversal. Ela carrega esse dom de ser os 2 tipos, tá certo? E o item que fala sobre isso é o item B. Ok? O item B diz o seguinte: 1 é transversal, 2 é longitudinal e 3 tanto pode ser transversal como longitudinal. Quinta questão diz o seguinte: em 12 de janeiro de 2010 aconteceu um grande terremoto catastrófico na região Porto Príncipe, no capital do Haiti. A tragédia causou grandes danos, a tragédia causou grandes danos à capital haitiana e a outros locais da região, sendo a maioria de origem natural. Os terremotos ou sísmicos são tremores causados por choques de placas subterrâneas que, quando se rompem, liberam energia através de ondas sísmicas, que se propagam tanto no interior como na superfície da Terra. Uma onda sísmica pode ser classificada também como longitudinal ou transversal. Ok? A respeito dessa classificação, assinala as proposições a seguir, como sendo verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiro ou falso, respectivamente. Então vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de que ocorre a propagação. Como a gente viu na aula, isso é uma afirmação verdadeira, tá certo? A direção que ocorre a vibração é igual à direção de propagação. Ok? A segunda opção diz o seguinte: na onda longitudinal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção que ocorre a propagação da onda. Então isso é falso. Isso aí seria para a onda transversal. A terceira afirmação diz o seguinte: na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é igual à direção de propagação da onda. Tá? É falso, porque isso aqui é para longitudinal. E na quarta afirmação, na onda transversal, a direção em que ocorre a vibração é diferente da direção que ocorre a propagação da onda. Então isso é verdadeiro. E só lembra daquela oscilação dos campos que eu falei para vocês na aula, né? Para quem assistiu. Então o item correto é o item A, que tem as opções V, F, F, V. A sexta questão diz o seguinte: uma onda estabelecida é uma corda. Ao se fazer um ponto A oscilar com uma frequência igual a 2000 Hz. Marca a alternativa incorreta, gente. Muita gente teve dúvida nessa questão. Marca a alternativa incorreta. Vamos ver o item A, se é incorreto. A amplitude da onda é 10 centímetros. A amplitude é a distância dessa linha imaginária, né, até a crista, ou até o vale. Então, diz aqui que esse pedaço aqui é 10 centímetros. Então, a amplitude é 10 centímetros. Então, isso é verdadeiro. B. O comprimento de onda da corda é 40 centímetros. Vamos lá, comprimento de onda. É a distância de uma subida completa e uma descida. Ó. Então, essa distância daqui até aqui. Ó. Ou seja, daqui para cá é 20, aqui é simétrico. Então, vai ser 20 mais 20. Que é igual a 40 centímetros. Então é verdadeiro também. O item C.
O período da onda é 0,5 vezes 10 a menos 3. É o período. Período é 1 sobre a frequência. Então, o período vai ser igual a 1 dividido por 2000. Então, o período vai ser igual... 1 dividido por 2000 vai ser igual... Eu posso colocar logo notação, né? 5 vezes 10 elevado a 4. Negativo. 0,0005. Então, vamos lá. Se eu quiser voltar aqui uma vírgula, uma casa, fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. É o que ele diz na afirmativa, né? Então, pode ser também verdadeiro. E o item D diz o seguinte: a velocidade da onda é 8 vezes 10 elevado a 4 centímetros por segundo. Não sei não, vamos lá, vamos provar. V igual a lambda vezes F. V vai ser igual ao lambda, que é o comprimento de onda. A gente viu que é 40 centímetros, né? Tem que lembrar que está em centímetros. E a frequência 2000. 2000, né? Então vai ser 4 vezes 2, 8. Acrescento 0, 2, 3, 4. Então V vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a 3, 4. 8 vezes 10 elevado a 4 centímetros por segundo. Então, é verdadeiro também. E no item E, gente, ele diz que todas as afirmativas são incorretas. Isso é falso. Todas as afirmativas são verdadeiras. Então, essa era a resposta. O item E é a resposta. Ok? Ele quer marcar incorreta.